Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Olha aí, gente, o castigo da Renata. Ela tem que subir a bolinha, gente, por esses buraquinhos da tela aí, passar a bolinha até chegar no alto ali da tela e colocar do outro lado, nesse caninho que tá aqui do outro lado dela, tem um caninho, aí ela coloca ali. Olha aí, gente, como que é um pouco difícil, hein? Tá aí, gente, eu tenho que pegar nessa. Deixa eu ver, gente, são duas, quatro, seis, oito, nove, acho que são 10 bolinhas, tá? Aí ela tem que ir subindo nesse buraquinho, depois jogar do outro lado. Ó, gente, agora eu vou contar para vocês algumas coisas que aconteceram hoje também, porque o Vinícius, ele chegou a falar com o João Pedro que dependendo da indicação do João Pedro, poderia ser que ele se escapava do paredão. Vou contar isso aqui para vocês também. E a Renata, o João Pedro contou isso aí para Renata. Ó, como é que foi essa conversa, gente. Ó, o Vinícius falou assim, ó, eu só não vou pro paredão se você indicar uma pessoa específica. Aí o João Pedro perguntou assim, por quê? Como assim? E o Vinícius falou assim, ó, porque tipo assim, lá em relação aos votos, eu tenho mais votos, entendeu? Renata vota em mim, Vitória vota em mim e o Diego vota em mim. Diego votaria em mim. Eu tenho 3 votos, estou no paredão, entendeu? Mas é isso aí. Não tem muito o que fazer nesse momento, mas não. Aí o João Pedro falou assim: agora acabou. Aí o Vinícius falou assim: ó, aí o Vinícius repetiu: eu só não iria pro paredão se o anjo fosse autoimune, porque não é, né, gente? Ou se você indicasse alguém específico. Mas não quero falar, porque não quero interferir na sua decisão. Aí o João Pedro falou para ele poder falar pelo menos a primeira letra do nome da pessoa. E aí ele falou assim: não, fique em paz, faz o que você achar que deve fazer. Aí o João Pedro falou assim: ó, mas acho que é a mesma pessoa que eu estou pensando. Que seria quem, gente? O Diego, né? Seria o Diego, porque se o João Pedro indicasse o Diego, aí o restante da casa lá do quarto anos 50 ia votar na Vitória, não ia votar no Vinícius, né? Aí, gente, o João Pedro contou para Renata sobre essa conversa que teve com o Vinícius. E a Renata falou assim: eu nem ia votar nele, não, no Vinícius. Olha o que ela falou assim: ó. Ele falou: o Vinícius conversando comigo agora, não sei quem você vai indicar, mas só que uma pessoa que você indicasse, pensei que talvez eu não iria pro paredão. E eu falei: por quê? E ele falou assim: a Renata vota em mim. Aí a Renata falou assim: eu nem ia votar nele, não. Eu tava pensando em votar na Delma, mas se tiver que votar, eu voto em qualquer um, porque qualquer um vota em mim. Se tu colocar a Vitória, se tu não colocar, eles votam nela. Guilherme, Delma e ele. Se tu colocar ela, ele vai, né? Aí eles estão achando também que é o Diego, né? E o João Pedro falou assim: ó, eu não queria colocar o Diego agora. E o Vinícius vai imunizar o Diego ou Delma. Mas não, gente, o Vinícius já falou que ele vai imunizar a Delma, tá? Aí a Renata falou assim: ó, mas quem vai votar neles? Aí, influenciaria se tu colocasse o Guilherme. Agora, que é isso mesmo, Vitória, Vinícius e seja o que Deus quiser, né? E olha a cara da Renata, gente. A Renata e o João Pedro tentaram descobrir em quem o Guilherme e a Delma vão votar caso Vitória já esteja no paredão. Mas pelo que o Vinícius estava falando, porque o Vinícius repetiu agora de novo no quarto, pouquinho antes de tocar o monstro, o Vinícius repetiu de novo no quarto que a única chance dele escapar do paredão era o João Pedro votar em outra pessoa, indicar outra pessoa, que não fosse a Vitória no caso. Aí o João Pedro ainda falou para ele assim: mas eu não posso fugir dos meus embates, eu tenho o meu embate, eu tenho que jogar com coerência também, e agora tá funilando o jogo. E o João Pedro chegou a falar assim: se a Renata não estivesse no jogo, eu até poderia ver isso. Aí tocou o monstro e eles desceram. Ó, aí a Renata falou assim, ó, acho que eles fizeram de propósito, me colocaram para eu participar, porque se eu ganhasse, ia ter que imunizar alguém de lá. Aí o João Pedro perguntou quem ela imunizaria, e ela falou que ela ia imunizar o Diego, caso ela vencesse a prova, tá? E o João Pedro, gente, ele bateu o martelo mesmo, que ele vai indicar a Vitória pro paredão, falou assim que não tem como, porque ela já indicou ele já indicou ela já indicou o irmão dele, enfim, né? O João Pedro disse que cogitou indicar o Guilherme ao paredão, mas decidiu colocar a Vitória, tá? Aí a Renata falou assim: acho que por isso que ela estava baqueada. A Vitória já sabe disso, né? Que ele vai botar ela. E o João Pedro falou assim: ó, eu levantava a possibilidade de um empate na votação. Porque fazendo as contas, né? Vai acabar dando Vitória, Diego e você. Aí ela falou assim, porque se empatar com o Vinícius, né? Aí o João Pedro vai salvar o Vinícius, obviamente. Mas eu acho que não vai empatar, não, tá, gente? Acho que não vai empatar, não.
Aí, acho que o Vinícius ia ter bastante votos, né, na verdade. Aí o João Pedro falou assim, ó, tem outro cenário também, seria a Renata jogar voto fora. E aí iam duas pessoas no Vinícius. Aí a Renata falou assim que ela não tem por que fazer isso, né? Que ela não vai votar no Diego de novo, não. De jeito nenhum que ela falou. Aí, gente, continuando aqui, a Renata falou assim, ó, uma coisa que não pode dizer é que eu não tô vivendo esse jogo aqui. Meu Deus do céu, me jogando em tudo. E o João Pedro falou assim, ó, você vai passar por tudo. Aí a Renata falou assim, ó, tô falando do negócio de ir pro paredão com 2 camarotes. Os meninos tiraram teu irmão, mas o público sabe lá fora e vai ser feita a vontade de Deus. Não vou endoidar, não. Aí o João Pedro, gente, ele falou que ele ainda acredita que não tem esse trem de camarote, não, que isso aí é o de menos, entendeu? Que ele não acha que o irmão dele saiu por causa de camarote, não. Que cada um sai por causa dos seus posicionamentos e tudo mais. E a Renata falou assim, mas a torcida deles é muito grande, né? Tem a torcida dos camarotes. Ela falou assim, mas ela tá tranquila que se for para ela sair, ela vai sair. Aí, gente, o João Pedro tocou aquele despertador, né, do quarto do líder e todo mundo foi pra sala achando que era alguma coisa específica, mas não, era só ele trolando o pessoal mesmo. A Renata, né, chegou e, ó, gente, essa é a roupa do Castigo do Monstro, até que tá tranquila a roupa, né? Pelo menos a roupa tá tranquilo. Ela tem que ficar lá naquela caixa de acrílico lá, gente, até ela concluir as 10 bolinhas, jogar no breguetinho lá do caninho e acertar na outra caixa de acrílico, tá? A Vitória também, gente, conversou ali com a Renata, né? As duas são bem próximas agora, né? E a Vitória falou assim que ela ainda tá encucada com o birimbau que o Tadeu falou na eliminação lá do João Gabriel, né? Elas tentaram até adivinhar se o João Gabriel já jogou capoeira. Ó, a hora do castigo do monstro, tá vendo, gente? Ela tem que jogar, ela tem que passar a bolinha até lá em cima, ó. Até lá em cima, onde que o Dami tá falando, ó. Hora do castigo do monstro. E é isso. Vamos ver aqui como é que tá a Renata aqui no castigo do monstro. A gente, ó, segue a Renata, né? Subindo a bolinha pelos buraquinhos aí, ó, da telinha, da tela, até lá em cima. Não sei se ela já colocou alguma ainda, mas eu acho que não é tão difícil, não, tá? O que que vocês acham, gente? E hoje tem formação de paredão mais tarde, né? Vamos ver quem vai estar no paredão. Provavelmente vai ser Vitória, Renata e Vinícius. Nesse cenário, gente, Vitória, Renata e Vinícius, quem que você vota para eliminar? Quem que você prefere que saia? Ó, e a luva ali, gente, ela dificulta um pouco o processo ali da Renata, né? Deixa aí quem você acha que sai nesse cenário da Renata, Vitória e Vinícius. Deixa aí nos comentários. Não esquece também de deixar seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tem conteúdo aqui todos os dias. Mais tarde a gente volta, né, para poder trazer as enquetes de como que já tá aí os mutirões e tudo mais, né, para você poder ficar ligadinho com tudo. No mais é isso, meu povo. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Até a próxima e tchau, tchau.